O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, hoje é dia de um grande santo, São Jerônimo. São Jerônimo, doutor da igreja, presbítero e doutor da igreja. Esse grande santo de hoje, ele tem uma especial singularidade, uma particularidade própria, de que ele foi o responsável por nos trazer a Sagrada Escritura. Porque a gente imagina, né, a Bíblia, como a gente sabe, a Bíblia não veio com zíper e tudo, né? Da edição, com a editora já colocada. Eles eram vários escritos, tudo separado, só o Antigo Testamento que era junto, o Novo Testamento então tudo separado, em grego. E aí tinha heresia gnóstica, então existia diversos evangelhos de Mateus. Ele teve que ler todos os evangelhos, basicamente, ver alguns que foram traduzidos errado, que foram colocados uma palavra sem sentido, e aí fazer o evangelho de Mateus, né, propriamente dito, né? Traduzir os milhares e também purificar das heresias que muitos queriam colocar com o gnosticismo que surgiu junto com o cristianismo, né? Então, meus irmãos, eis a grande importância do grande doutor São Jerônimo. Ele que era um jovem estudioso que se dedicava à literatura pagã, lia de tudo. Lia tudo, traduzia tudo, mas Deus foi colocando no coração dele até que ele visitou em Roma, a cidade eterna, ele visitou as catacumbas de São Calixto e visitou diversos outros lugares. E nessa visita, como que Deus foi tocando o coração dele até o momento em que ele se converte e corresponde ao chamado de Deus, né? E aí no Evangelho nós vemos Deus que chama, tem 3 tipos de vocações, basicamente. A primeira vocação, que é de um homem pronto, né? Pronto a doar-se inteiramente. Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus fala, né? O filho do homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, não tem moradia fixa. Então, esse homem, desapegado de tudo, foi segui-lo. O outro
existia um certo apego. Mas ele falou, né? Deixe-me pelo menos enterrar meus pais. Aí Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. E aí ele correspondeu. E um terceiro ainda, ele correspondeu, ele ainda apegado, seu coração apegado às coisas. Ele foi e disse, conforme no Evangelho, eu te seguirei, Senhor, mas em primeiro deixa despedir-me dos meus familiares. Deixa-me despedir-me dos meus familiares. Assim Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto do reino de Deus. Ou seja, tem um coração apegado e ainda ou seja, para ter aptidão para o reino de Deus, não pode ter um coração apegado às coisas. Nós somos chamados a não ter esse coração apegado demais às coisas do mundo. E seguir Jesus quer dizer o quê? Largar o que está, ou seja, um desapego, né, do coração, e estar com o coração pronto e apto a segui-lo. Assim, São Jerônimo correspondeu a essa vocação. E Jesus, mostrando para ele, né, que ele estava perdendo muito tempo com literaturas pagãs, e aquela frase brotava do coração dele, ele escreveu, né, a famosa frase: ignorar as sagradas escrituras é ignorar a Cristo. Ignorar as sagradas escrituras é ignorar a Cristo. Assim ele se aprofundou, foi para Jerusalém, aprendeu hebraico, e aí começou a jornada da tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Então ficou conhecida como a Vulgata de São Jerônimo. A pedido do Papa ele fez isso, né? E conservou um cânon das Sagradas Escrituras. Apesar de ele ter umas discordâncias em relação ao Papa, né? Que o Papa, juntamente com os bispos, aceitaram os livros chamados deuterocanônicos. São Jerônimo não aceitou, mas como foi uma decisão da igreja como um todo, né? Através da hierarquia, ele foi submisso porque ele sabia que é da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo que veio os escritos do Novo Testamento, ou seja, a Bíblia como um todo, né? Então a Bíblia veio da igreja, e não a igreja veio da Bíblia, né? Primeiro surgiu a igreja, e da igreja surgiu os escritos paulinos, surgiu os evangelhos, e não o contrário. Nosso Senhor não escreveu a Bíblia para depois, a partir da Bíblia, seja feita a igreja. Não, não foi isso. Então, meus irmãos, São Jerônimo sabia disso. Sabia que cabia a Santa Mãe Igreja, o qual, como o Padre Pio, né? Muitos santos também falavam, né? A igreja não precisa de mim, é eu que preciso da igreja, né? Então, São Jerônimo, na sua servidão, fez todo esse serviço que demorou anos, e no final da vida ele viveu como um monge no deserto, fazendo penitência. E nos últimos momentos, nosso Senhor aparece para ele, né? Fala, salvo engano, e fala: Jerônimo, tu me destes tudo, mas ainda falta uma coisa. São Jerônimo, Senhor, te dei minha vida, te dei tudo, né? Meu trabalho. Sim, mas ainda falta uma coisa. O que falta, Senhor? Falta você me dar os teus pecados e as tuas misérias. Assim, São Jerônimo, que lutou ferozmente contra as tentações, a ponto de pegar uma pedra e bater no peito, né? Como sinal de penitência. Então, um homem de uma penitência extraordinária. Ele ofereceu, por fim, as suas misérias, suas fraquezas ao bom Deus. E é pela graça também que o bom Deus nos chama a nos oferecermos não somente o que é bom, né? Nosso trabalho, nossas virtudes,
mas também o que é ruim, os nossos pecados, misérias e vícios. Entregando nossas fraquezas ao bom Deus, Ele pela graça nos sustenta a sermos cada vez mais fiéis, nos santifica no nosso interior, né? Então, meus irmãos, que é exemplo desse grande santo, doutor das Sagradas Escrituras, né? E assim a gente encerra o mês da Bíblia. Então que possamos primeiramente aprender que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Cristo. Segundo, que temos que oferecer também as nossas misérias ao bom Deus, para que estando na mão do bom Deus, Ele possa transformar em graças, né? Então, meus irmãos, que é exemplo de São Jerônimo, possamos conhecer as Sagradas Escrituras e amar Jesus mais profundamente, como Ele merece ser amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.